Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor para todos nessa terça-feira. Que você tenha uma terça-feira abençoada. A semana também, a sua semana seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Estarei fazendo o devocional com vocês hoje e acredito que Deus vai falar aos nossos corações. É uma palavra bem simples, tá? Não é nada demais. É só pra gente refletir, mesmo que seja algo que a gente já tem que saber e entender. É sempre bom a gente estar reforçando. Eu vou estar lendo aqui sobre Jonas. A gente vai falar sobre a obediência, né? Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Eu não vou estender porque a história é bem conhecida, acredito. Se você não conhece, vai lá, continua lendo. Mas é só para vocês entenderem. Deus ele manda Jonas ir para um lugar. Ele manda Jonas ir para Nínive, para pregar a palavra do Senhor. E Jonas, ele não obedece a Deus. Jonas, ele vai para outro lugar, ele vai para Tarsis. Parece uma coisa assim, né? É bem fácil de entender, mas ao mesmo tempo, muitas vezes a gente não tem esse entendimento. João 14,15 vai falar: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Jesus fala isso para nós, que se a gente ama ele, a gente tem que obedecer a ele. Todo mundo conhece a história de Jonas. Jonas, ele passa uma prova, ele passa uma situação difícil porque ele desobedeceu a Deus. Assim às vezes somos nós. A gente às vezes tem a mania de fazer as coisas sem orar, sem pedir a direção de Deus. Não perguntamos para Deus se é isso que Deus quer. E mesmo quando Deus responde falando para nós não, ou sim, ou vai, ou volta, a gente ainda fica com dúvida, questiona aquilo que foi falado, ou finge que não foi para nós e desobedecemos. E aí quando chega lá na frente, quando vem uma provação, vem uma situação difícil, muitas das vezes a gente ainda culpa Deus de certa forma. Às vezes a gente murmura por estar passando por tal situação, mas às vezes a gente não lembra que foi algo que a gente fez lá atrás. É uma colheita, a gente plantou e está colhendo algo que nós fizemos lá atrás. A obediência gera bênção. Eu ouvi isso muito de pastores meus. Quando a gente obedece a Jesus e a Deus, a gente é abençoado através da obediência. Isso eu aprendo muito com o meu pastor também. Ele fala muito sobre a obediência. E não é só obediência a Deus, é obediência ao seu pastor, ao seu líder. Obediência. Entender que a gente tem que fazer as coisas sempre pedindo direção para Deus, em primeiro lugar. Não faça as coisas com pressa, não faça as coisas por emoção, principalmente. A emoção, a gente pensar às vezes com o coração e não com a cabeça, né? Orar ali, pegar a palavra, ver aquilo que Deus realmente está falando com a gente, faz a gente às vezes perecer e lá na frente passar uma situação que a gente não precisava passar, né? Deus, ele trilha vários caminhos, tudo é da vontade dele, mas às vezes nós colocamos a mão na frente daquilo que Deus quer fazer e aí lá na frente às vezes dá uma situação complicada e aí a gente nunca lembra que foi porque a gente colocou a mão na frente. Então o que eu deixo para os irmãos nesta manhã é que vocês tenham obediência ao Senhor. Ouve a voz de Deus, para ouvir a voz do Senhor naquilo que às vezes vocês querem fazer. Eu falo a gente porque a palavra ela vai e ela também é para mim. Muitas das vezes, quantas vezes eu fiz as coisas sem a direção de Deus? Muitas, não foram poucas as vezes. Paguei várias vezes provas e situações difíceis daquilo que foi erro meu. Eu não ouvi, eu não pedi direção. Então é isso que eu deixo para os irmãos hoje, que vocês tenham a consciência de tudo que vocês forem fazer, colocar Deus na frente, orar, pedir direção e obedecer. Se Deus falar sim, é sim. Se Deus falar não, é não. Jonas, se tivesse obedecido Deus de primeira, ele não teria passado pelo que ele passou. Foi bom? Ele aprendeu, né? Óbvio, tudo que a gente passa, todo o processo que a gente passa, a gente guarda ali, é um aprendizado, é um testemunho, mas às vezes não precisava, a gente podia ter evitado certas coisas. Então é isso que eu deixo para os irmãos nesta manhã. Amém? Espero que isso entre no coração de vocês e agradeço pela atenção. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, que nesta manhã, Senhor, o Senhor venha sobre a vida de cada um de nós, Pai, que nós possamos, Senhor, ter a obediência a Ti, Pai, entender e colocar isso dentro do nosso coração. Abençoe a manhã de cada um, a vida de cada um, a família, aquilo que cada um pede a Ti, Pai. Nos direcione, Pai, sempre esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.